Cebolinha, psicopata. Por mais inocente que pareça esse moleque, que a única característica que tem é falar helado, ele é o verdadeiro vilão da Turma da Mônica. E nunca escondeu seu desejo de ser o dono da rua. Descão, você acha que eu tenho tempo pra brincar? Preciso pegar o Sansão pra ser o dono da lua. Até porque tem muita gente que não percebe isso, mas o Cebolinha sim, ele tem a característica de falar errado. Só que, principalmente, ele tem a característica de ser mandão, de ter poder. Ele quer ter as coisas do jeito dele, sabe? Ele sempre implica com a Mônica. Não, é a turma do Cebolinha, não é a turma da Mônica. Eu que mando aqui. Eu sou mais inteligente. Por que tudo tem que ser do seu jeito? Porque eu sou mais inteligente. Mas os seus planos nunca dão certo. Ele gosta de poder. Ele também gosta de vingança. Eu não tô tirando aqui da minha cachola e falando que eu acho, não. Isso é um fato. E tá em quase todas as revistinhas e desenhos ou até histórias adaptadas pro cinema da Turma da Mônica. Mas Jucenei, ele é só uma criança, ele é infantil, ele fica implicando com a Mônica porque ele é um bobão. Não, até daria pra concordar com isso se não fosse o fato de que em Turma da Mônica Jovem, o Cebolinha não fosse assumidamente um vilão. Na versão da Turma da Mônica Jovem, principalmente na Super Saga do Fim do Mundo, o Cebola se torna um ditador. Ele domina o mundo, ele é o vilão da história da Saga do Fim do Mundo. Ele fica conhecido como Cinco Fios ou o Ditador Cebola. E ele é tão maníaco que o cara é responsável por criar diferentes linhas do tempo na Turma da Mônica, aonde ele sempre acaba sendo uma versão alternativa do mal. Sabe, o Cebolinha, ele tá predestinado a ser malvado. E infelizmente acaba prejudicando a vida dos seus grandes amigos, Cascão, Magali e a Mônica. E isso que eu tô falando da versão jovem dele, né? A versão criança do Cebola também é muito maligna. Tudo bem, a Mônica bate nele, ela dá a coelhada, mas vocês não podem esquecer que é por culpa dele, sabe? O próprio Cebolinha fica provocando a Mônica, fica enchendo o saco da menina, e ela vai lá e se vinga, sabe? Então ele só apanha por culpa dele. E aí o que ele quer fazer? Ele quer se livrar da Mônica e do Sansão por uma atitude dele, sabe? Por algo que ele provoca. Que nem tem um episódio que ele viaja no tempo e ele apaga a Mônica, só pra não apanhar mais. Aí a gente dá um jeito de encontrar o pai da Mônica e providencia pra que ele não conheça a mãe da Mônica. Se eles não se casarem, não tem Mônica. E se não tem Mônica, não tem problemas. Vai me dizer que isso daí não é uma atitude de vilão. Não, pensa comigo, cara, tá? Tu tem uma máquina do tempo, aí tu pode voltar no tempo. Você apagaria alguém da existência, sabe? Eu ia voltar no tempo, vou apagar o meu irmão porque eu briguei com ele. Você faria isso? Eu não, tá maluco, cara. Isso é coisa de maluco. Ainda mais depois do Era Uma Vez um Mistério no Tempo, ainda que uma máquina do tempo existisse, eu não viajaria no tempo. Imagina, tu viaja no tempo e aí tu volta pro futuro, tua irmã não existe mais, tua família morreu, teu tio não existe. Galera, é uma confusão. E eu acidentalmente alterei a linha do tempo. Ups. Tudo bem que Era Uma Vez um Mistério no Tempo é uma ficção, né? E ainda que a gente não pudesse viajar no tempo, a gente poderia imaginar como é que é, né? Porque o Eloy nos mostra isso de uma maneira espetacular com essa história aqui, né? O Eloy é o protagonista e ele encontra a antiga televisão do avô dele. E a televisão do avô dele transporta o Eloy pra dentro dos seus filmes favoritos. Então o Eloy, ele entra dentro de filmes do cinema. E ele acaba descobrindo que a televisão é uma máquina do tempo. Então tudo que podia dar errado dá. O meu livro tá disponível nas maiores livrarias do Brasil e também tem um link aqui na descrição pra você comprar lá na Amazon. Então garante o teu Mistério no Tempo, esse livro que tá conquistando o coração da galera, né? Principalmente pra quem ama viagem no tempo, né? Quem ama histórias em quadrinho, porque esse livro tem bastante quadrinho, né? Um livro super fácil de ler. Envolve mistério, que nem Turma da Mônica, envolve viagem no tempo. O link tá aqui na descrição e já aproveita e passa no canal da Sarah pra conferir a análise em animação que ela fez do Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Galera, a Sarah se dedicou e fez uma animação muito fofinha e muito legal analisando o Mistério no Tempo. Parece até que você está dentro do livro, consegue sentir na pele cada momento de tensão do livro e o ato final, o capítulo final, ele pega qualquer um de surpresa. Vocês têm que assistir esse vídeo, tá? Eu vou deixar no cardzinho e na descrição. Esse vídeo tá do jeitinho que vocês gostam, destruidor de infâncias, com viagem no tempo. Vamos lá, vamos falar de por que o Cebolinha é o verdadeiro vilão da Turma da Mônica. Cebolácio Menezes da Silva Júnior, ou
só Cebolinha, é um personagem da Turma da Mônica um tanto quanto problemático. Mesmo que a gente goste desse personagem e de todas as características que tornam ele único, como é o caso dele falar errado, a gente não pode negar que esse menino tem uma grande ânsia de poder, né? Ele deseja dominar a rua, ser o dono da rua, ser a turma de Cebolinha. Por que você sempre quer ser o líder? E por que você quer sempre ser a dona da lua? Pode confiar em mim. Mas a gente tá aqui junto, por que tudo tem que ser do seu jeito? Porque eu sou mais inteligente. Mas os seus planos nunca dão certo. Meus planos dão certo sim, sua dentuça baixinha. E isso é algo esquisito de se pensar, porque tipo, o Cebolinha ele é só uma criança. Por que ele tem tanto esse desejo? Em um episódio da Turma da Mônica chamado Os 5 Fios Mágicos, o Cebolinha ele ajuda uma senhorinha a atravessar a rua, logo depois ele descobre que ela é uma fada e ela concede 5 desejos ao Cebolinha. Cada fio de cabelo que ele tem na cabeça é um desejo, né? Ele puxa um fio e realiza um desejo. É mágica! Ó, ele arranca um fio de cabelo e faz um pedido. Ah! Ser o dono da lua! Não! Do mundo! Todos vão ter que obedecer às minhas ordens! E aí o que ele faz nesse episódio? Ele aproveita pra pedir muito dinheiro, porque o Cebolinha ele quer ter dinheiro, ele quer ter poder. Depois ele pede pro Cascão ficar limpo pra ser mais forte do que a Mônica, porque ele não aceita que a Mônica seja mais forte que ele. Também pede pra falar corretamente, pra não debocharem mais dele. E no último desejo, ele iria pedir pra dominar o mundo. Só que ele acaba sendo impedido pela Mônica e pelo Cascão, né, que pedem pra tudo voltar ao normal. Mas no último desejo, o Cebolinha ia usar o fio de cabelo que restava na cabeça dele pra pedir pra dominar o mundo. Sabe, ele quer dominar o mundo por quê? Porque sim, porque ele tem fome por poder. Ele vai dominar o planeta! Não, seu fundamentar! Quero que tudo volte a ser o que era! E tem vezes, galera, que o Cebolinha ele vai longe demais. Até mais longe do que esse desejo de poder, de dominar o mundo. Ele não aceita perder pra Mônica. No episódio Mônica, que Mônica, o que ele faz? Ele encontra a máquina do tempo do Franjinha, vai até o laboratório dele e volta no tempo, né? Volta uns 60 anos pro passado. E aí, nesse episódio, ele faz o pai da Mônica não conhecer a mãe da Mônica. E providencia pra que ele não conheça a mãe da Mônica. Se eles não se casarem, não tem Mônica. E se não tem Mônica, não tem problemas. E quando ele volta pro futuro, a Mônica não nasceu. Ou seja, ele apagou a menina da existência. E você sabe por que ele fez isso? Só porque ele apanhava dela. Mas e aí, galera? E aí que vem a pira? Porque, tipo, por que o Cebolinha apanha da Mônica? Porque ela quer bater nele? Não. A Mônica é uma menina explosiva. Ela tem ali o problema dela de temperamento. A gente não pode negar isso, não, né? Já, o personagem também tem problemas. Mas ela não é tão problemática quanto o Cebolinha. O Cebolinha, ele provoca a Mônica. E ela bate nele porque os dois são crianças. Só que ela só bate nele porque ele provoca. Então ele deleta a Mônica da linha do tempo original, viajando no tempo, porque ele não consegue ser maduro o suficiente pra parar de implicar com ela. Ah, mas Jucinei, é porque ele é apaixonado nela. É por isso que ele fica implicando com ela. Isso é verdade. A gente não pode negar. O Cebolinha, ele é muito apaixonado na Mônica. Então é por isso. Por isso que ele fica criando esses planos mirabolantes aí. Ele não quer ficar pensando no seu amor pela Mônica. Então ele fica implicando com ela. Só que o Cebolinha vacila tanto que a própria Mônica, em Turma da Mônica Jovem, admitiu que ela nunca achou o Cebolinha suficiente pra ela. Em Turma da Mônica Jovem, Sombras do Futuro, a Mônica fala isso aqui. A verdade é que o Cebolinha nunca alcançou as minhas expectativas. Nunca foi o cara que eu sonhei que ele fosse. Eu devia ter desistido dele há muito tempo. Mas pra mim isso seria como admitir a derrota. E a gente consegue perceber o quão mal o Cebola jovem faz pra Mônica nessas histórias da Turma da Mônica Jovem, né? Porque ele não implica mais com a Mônica na Turma da Mônica Jovem, mas ele magoa ela, ele faz mal pra ela. E a Mônica detesta essas mancadas dele, né? Em algumas histórias atrás, ele acaba beijando a Penha na frente da Mônica, com o intuito de ficar com a Mônica. É muito confuso, mas é exatamente o plano dele. E a Mônica fica, mas tá maluco? Tu tá completamente maluco? Só que, aí tem um outro porém. Se a Mônica não gosta do Cebola, ele simplesmente enlouquece, sabe? Ele vira uma pessoa maluca.
se ele não tem a Mônica. E a gente consegue ver isso em Turma da Mônica Jovem nas linhas do tempo alternativas, como na história Turma da Mônica Jovem Invasão dos Robôs Zumbis. Aqui o Cebola, ele de repente aparece em um momento do tempo e é apontado como o escolhido. E aí nesse futuro aí distópico, ele acaba encontrando uma descendente da Mônica, que é a Monique, que diz pra ele que tem uma empresa que desenvolveu nanitas chamada de bulbos. Esses nanitas, eles serviam como um aprimoramento pra humanidade. Só que isso saiu de controle e todo mundo virou robô zumbi. E não tem como derrotar eles, porque eles são indestrutíveis e tudo mais. Esse futuro apocalíptico aconteceu por conta do Cebola. O Cebola que criou essas nanitas no futuro, porque ele não conseguiu ficar com a Mônica, então a única maneira de esquecer ela era trabalhando em um projeto. E esse projeto foram as nanitas que deram errado e dominaram o mundo. E detalhe, nessa história, ele beija a tataraneta dele, que é a Monique, né? Porque depois ele volta no tempo, daí ele casa com a Mônica, e aí a Monique vira a tataraneta dele. Mas Juscelino, pelo menos nessa linha do tempo, ele voltou no tempo e desfez essa burrada dele. Sim, ele desfez a burrada dele. Mas essa é uma linha do tempo alternativa. Porque a linha do tempo principal da Turma da Mônica, que é onde rola a super saga do fim do mundo, principalmente no arco Umbra, o Cebola, ele não tá nem aí pra ninguém. Aqui a turma, ela tá indo gravar um documentário em Sococó da Ema, que é uma cidadezinha no interior, depois lá do bairro do Limoeiro. E nessa cidade existia uma lenda sobre os 7 filhos de Umbra, que eram crianças que morreram há muito tempo atrás. E o Cebola leva a turma pra lá pra gravar esse documentário da escola. E por que ele escolheu esse lugar? Porque se ele gravasse a aparição do fantasma, ele ia se tornar famoso. E sabe o que acontece quando todo mundo tá lá? A Mônica, a Magali e o Cebolinha, eles morrem. A alma deles é tirada dos corpos deles e eles são enterrados pela jumenta voadora. Porque nessa história a jumenta voadora, ela usa os corpos dos adolescentes inocentes pra trazer a filha dela de volta. E tudo isso rola por quê? Porque no futuro o Cebola, ele se torna um ditador conhecido como 5 Fios. E a vilania dele começa aqui. Por quê? Porque ele levou a turma pra esse lugar sabendo que eles poderiam morrer, sabendo que as lendas eram reais e sabendo que ele podia captar na filmagem dele um fantasma que ia tornar ele famoso. Ou seja, ele não pensou nos amigos dele, ele não pensou que alguma coisa de ruim poderia acontecer. E aconteceu. Todos eles passaram uma noite inteira mortos, né? Se o Chaveco não tivesse voltado no tempo e não tivesse impedido que o Cebolinha fizesse isso, a turma teria morrido por culpa do próprio Cebolinha, que só pensa nele, sabe, que quer dominar o mundo. Tanto que no futuro, quando ele se torna ditador, as pessoas que não se curvam a ele estão destinadas a morrer, porque o Cebola do futuro é um ditador que só pensa no poder e no desejo, sabe? Ele hackeou todo o sistema, todos os aparelhos e dispositivos para controlar a humanidade. E olha só, aqui a cartada final, né, que os próprios roteiristas da Turma da Mônica fazem o Chaveco falar isso, o Chaveco do futuro falar isso pro Cebolinha. Era tudo pra bolar planos infalíveis, pra manipular a turma, pra derrotar a Mônica. Encare os fatos. Você sempre foi o vilão, se referindo ao Cebolinha. Será que sobrou alguma dúvida por parte de vocês de que o Cebolinha é realmente o verdadeiro vilão da Turma da Mônica? E aí, o que você acha? Cebolinha é ou não é o vilão da Turma da Mônica? Me conta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E se você curte essas histórias de viagem no tempo, com reviravoltas, com personagens se revelando vilões, conheça o meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo, que vai surpreender você. É um livro de viagem no tempo que tá sendo muito elogiado pela galera lá na Amazon. E vai se tornar uma das suas histórias favoritas de viagem no tempo, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição pra você garantir o seu. E não esquece de conferir a nossa análise do filme Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo. A gente se vê em breve. Tchau!